Ainda no capítulo 6, verso 19, diz: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então, versículo capítulo 7, vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Levaram a arca à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Nós vamos fazer uma nova leitura agora no segundo livro de Samuel. É o segundo livro, capítulo 6. Lemos primeiro Samuel, não primeira, né, que é um livro. 1 Samuel, capítulo 7. E agora capítulo 6, que diz assim a palavra do Senhor: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sob a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. A arca estava na casa de Abinadab, agora Davi vai à casa de Abinadab, levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez chegar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, diga, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Senhor, fala o nosso coração, na exposição da tua palavra. Senhor, se o Senhor tiver que alcançar só uma pessoa aqui nessa noite, que essa pessoa seja eu. Mas eu quero que o Senhor alcance, além de mim, alcance os meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Há um tempo atrás, faz um bom tempo, né? Os cabelos da cabeça revelam que já faz um bom tempo, no início do meu ministério. Saindo pela rua, deparei com uma pessoa, aparentemente estava um pouco alcoolizada, mas não estava tão alterada, estava lúcida. E ela me viu com a Bíblia na mão. E ela me fez uma declaração, irmãos, que na época me chamou muito a atenção. Ela diz: na minha casa também tem Deus. Porque na minha casa tem uma Bíblia, na minha casa tem uns quadros na parede, com os versículos escritos. Lá na minha casa, a gente ouve a Rádio Betel. A Rádio Betel era a rádio da cidade, na época. Na minha casa tem um livro de músicas,
E tem vários CDs também evangélicos. Eu disse, então, na tua casa tem Deus por causa disso. Ele diz, na minha casa tem Deus. E eu saindo dali, estava indo para um compromisso, e eu fui para aquele compromisso pensando, será que a presença de Deus numa casa, ela está simplesmente porque tem uma Bíblia? Porque tem um quadro bonito na parede com um versículo bíblico? Ou porque eu tenho alguns CDs, ou porque a rádio evangélica toca hinos? Será que isso realmente é um fato que pode se dizer que a presença de Deus reina naquela casa? Eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre duas casas com dois resultados diferentes. Para a gente entender um pouquinho esse texto, eu preciso explicar um pouquinho o contexto aos irmãos. Primeiro, falar da Arca da Aliança. O texto menciona várias vezes a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, ela era a representação de Deus, né? E a Arca da Aliança, nela continha três coisas, né? As 10 tábuas da lei, uma porção do maná, né? Foi derramado no deserto, e também a vara de Arão que floresceu. E por onde a Arca da Aliança passava, representava a presença de Deus naquele lugar. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu lá nos dias de Eli, o sacerdote. Os filhos de Eli, a casa de Eli era uma casa muito bagunçada, irmãos. Os próprios filhos de Eli, né? Ele se deitava com as meninas na porta, as mulheres na porta da tenda. Eles pegavam aqueles garfos e tiravam daquelas panelas o que era sacrificado ao Senhor. E Deus reprovou de tal maneira a casa de Eli, porque Eli não corrigia os seus filhos, né? Eli não se posicionava como sacerdote da casa. E houve uma guerra contra os filisteus. E o povo de Israel começou a perder a batalha. E pensa bem, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, né, na época, pensaram, já que nós estamos perdendo a batalha, vamos pegar a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, e nós vamos pôr a arca na frente. Irmãos, deu tudo errado. Eles foram com a Arca da Aliança na frente, porque você usar a presença de Deus, mas com a vida errada, não vai trazer benefício algum. Vai ser apenas uma presunção da nossa parte, e de uma forma presunçosa, eles imaginaram. Então nós pegamos esse objeto, que é a Arca da Aliança, que era feita de tábua de acácia, revestido de ouro, ali, que simbolizava a presença de Deus. Então, se a gente for com a Arca da Aliança, vai dar tudo certo. Deu tudo errado. Eles perderam a batalha, né? Eles perderam a batalha, e nós conhecemos a história, né? De que Ofni e Finéias morreram na batalha. O Eli, né, também caiu da cadeira, também morreu, e ali nasceu um dos filhos de Finéias. Colocaram um nome muito estranho, muito esquisito no menino, né? Os irmãos se lembram o nome do menino? Hein? Icabô. Icabô significa que foi-se a glória. A presença de Deus não estava mais no meio deles, e a presença de Deus causou um rebuliço na casa, porque foi colocar a presença de Deus, irmão, na casa de Dagon, que era o Deus dos filisteus. Arrumou uma confusão lá, enfermidade para todo lado naquela casa, uma confusão terrível. Eles pensaram, nós não queremos esse negócio, tira esse negócio do meio de nós. Aí pegaram a arca, levaram a arca e colocaram a arca onde? Na casa de um homem chamado Abinadab, de linhagem sacerdotal, porque apenas os sacerdotes que poderiam cuidar da arca do Senhor. Então consagraram Eleazar ao sacerdote para que ele guardasse a arca do Senhor. E a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Diga, 20 anos. Um bom tempo, né? 20 anos. Muita coisa passou nesses 20 anos. Davi é rei de Israel. E Davi diz, olha, eu tenho que trazer a Arca da Aliança para o lugar onde ela tem que ficar, aqui em Jerusalém. E Davi monta toda uma comitiva, um preparativo para buscar a Arca da Aliança para Jerusalém. E aí, irmãos, eu quero destacar com os irmãos dois personagens, Uzá e Aiô,
Quem eram Uzá e Aiô? Uzá e Aiô eram sacerdotes, filhos de quem? De Abinadab. Presta atenção, alguém que estava acostumado a lidar com as coisas espirituais, alguém que ficava próximo da presença de Deus, mas nunca aprenderam nada sobre a presença de Deus. E esses camaradas inventaram um negócio muito, aparentemente confortável, uma ideia boa, porque na vida cristã, irmãos, o Senhor não trabalha com boas intenções, o Senhor trabalha com princípios e valores. Eles tiveram uma boa intenção. Qual foi a boa intenção deles? Bom, nós vamos levar a arca para Jerusalém, pegaram um carro de boi, né, com as juntas de boi, falaram, nós te colocamos a arca dentro de um carro de boi e a gente vai conduzir. Não precisa carregar peso. Mas eles esqueceram de um princípio. Qual era o princípio? Porque quando Moisés mandou edificar, o Senhor mandou edificar, e na época de Moisés foi edificado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha 2 varais, né? E ela era carregada por pelo menos 4 homens. Me recordo se é 4, se é 6, né? Então, mas ela tinha os varais. Havia um princípio. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus leva a sério, é princípio. Deus nunca autorizou ninguém colocar a arca, uma invenção, em cima de um carro. A intenção era boa, mas ela quebrava um princípio pré-estabelecido pelo Senhor. Existem princípios na nossa vida, que por mais boas intenções que tentemos fazer algo, tomando um atalho, irmãos, não vai agradar ao Senhor. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando atalhos, tentando dar uma roupagem diferente para a família, uma roupagem diferente para a vida, quebrando princípios e valores que Deus já estabeleceu. E Deus não se deixa enganar, e Deus não aceita a adoração à nossa maneira. Eles pensaram, vamos fazer um carro, aí fizeram o carro. E Davi foi na onda. Colocaram aquela caixa, né, a arca em cima do carro, e foram cantando, se alegrando, pandeiro, tamborim, dançando, né, se alegrando, de repente, e era mais ou menos assim as estradas na época. Ora, pois, o carro está indo, os bois estão indo, levando a arca, eles estão se alegrando, de repente, no meio de um buraco, um boi tropeça. E a arca vai escorregar, o que Uzá faz? Vai segurar a arca. Ele vai segurar a arca. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá. Porque ele tocou na arca? Simplesmente? Não. Mas foi por um ato de irreverência. Onde estava o ato de irreverência de Uzá e de Aiô, que eram sacerdotes? Foi quebrar o princípio lá atrás e de fazer o carro. Foi quebrar o princípio. E esse ato de irreverência desagradou o Senhor. A Bíblia diz que Deus os fulminou ali. E por causa desse episódio, o coração de Davi mingou, fechou. Davi muito se desgostou da situação. Você imagina, né? Está indo se alegrando, todo mundo, festa, alegria, né? E tal. De repente, os 2 sacerdotes são mortos ali pelo Senhor. Davi muito se angustiou. E Davi, o texto diz que temeu Davi ao Senhor. Naquele dia diz, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca, para a cidade de Davi. Davi falou, não posso levar essa arca. Não quero levar essa arca para minha casa, para Jerusalém agora. E a arca então ficou na casa de um homem simples, seu nome significa servo, Obed-Edom. Um homem que não tinha nenhuma linhagem sacerdotal. Ou seja, uma pessoa que não estava acostumada a lidar com a igreja, a lidar com as coisas
consagradas ao Senhor, um homem simples. Mas um homem simples que abriu a sua casa, o seu coração, para receber a arca da aliança na sua casa. E a Bíblia diz que a arca da aliança tinha ficado quantos anos na casa de Abinadab? 20 anos. Quanto tempo que a arca agora ficou na casa de Obed-edom? Apenas 3 meses. E em 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que Deus o abençoou e abençoou toda a sua casa. A mesma presença, em 2 lugares diferentes. A arca passou, meus irmãos, 20 anos, presta atenção, 20 anos na casa de Abinadab. O grande problema que eu vejo que aconteceu na casa de Abinadab é que eles se acostumaram com o sagrado. Se acostumaram. A arca está aqui. A arca. A arca está aqui. E nem os seus filhos, que eram sacerdotes, Uzá e Aiô, que estavam tão acostumados a ver a arca. Mas a presença de Deus na casa de Abinadab não gerou transformação. Porque eles não aprenderam nada com a presença de Deus. Onde mora o perigo aqui, irmãos? É a gente se acostumar com a igreja, se acostumar com os hinos que a gente canta, se acostumar com os instrumentos, se acostumar com os estudos da palavra, se acostumar com a Bíblia dentro de casa e dizer como aquele rapaz me disse há muitos anos atrás, lá na minha casa tem Deus, porque lá na minha casa tem Bíblia. De fazermos profissões de fé, de nos acostumarmos com a ceia do Senhor, com as coisas espirituais, mas aquilo não gerar nenhuma transformação na nossa vida. As duas casas, o que se vê nas duas casas, não é a ausência da presença. O que se vê nas duas casas são reações diferentes à presença de Deus. 20 anos, Uzá e Aiô vão inventar de fazer um carro para carregar a arca. 20 anos se acostumaram com aquilo ali, de tal maneira que seus pensamentos foram obscurecidos e começaram a ceder a certas mudanças. Existem certos princípios, irmãos, que são da época da Judite, da época do Sebastião, da época da Julinha, que faz aniversário amanhã, glória a Deus, 94. Há princípios que são da época deles, da época dos seus antepassados, da época de Davi, da época de Noé. E são princípios de Deus que não podem ser mudados. Você pega um judeu, põe ele na mesma escola, Michael, ele vai estudar 10, 15 anos, ele vai sair da mesma maneira que ele entrou na escola. Sabe por quê? Porque essas religiões, tanto o judaísmo quanto o islamismo, eles levam muito a sério os princípios que eles seguem. Por isso que na religião judaica, como está na lei de Moisés, era algo repetitivo que dizia, olha, isso que eu ensinei a vocês, tem que passar para os seus filhos, inculcá-los, escrever nos umbrais da porta, né? Falar para eles ao deitar ou amanhecer, e há na visão, principalmente do judeu, de inculcar na cabeça de uma pessoa um princípio, um valor, que não pode ser quebrado. Os filhos, vamos falar aqui numa linguagem bem contemporânea, né? Os filhos do pastor que pisaram na bola, meu Deus, os filhos
de Abinadab, sacerdotes Uzai e Aiô. A arca ficou 20 anos na casa deles. Aconteceu nada de transformação. Mas eu queria trazer como algo para despertamento maior para a nossa vida nessa noite. Mas graças a Deus que temos o ensinamento de Obed-Edom nessa noite. De alguém que acolhe a presença de Deus. De alguém que honra a presença de Deus. E a arca, Juliana, ficou 3 meses. 20 anos para 3 meses é uma distância. 3 meses apenas. E Deus abençoou a vida dele e abençoou a sua casa. 3 meses. Em apenas 3 meses, Deus pôde fazer muito mais na casa de Obed-Edom do que em 20 anos na casa do pastor da época, Abinadab. Que coisa. Que coisa. Em 3 meses. Às vezes eu paro para imaginar, para pensar. A Arca da Aliança naquele momento, irmãos, é como se fosse uma batata quente na mão das pessoas. Os filisteus não quiseram, joga para lá, isso, né? Não, tá. E agora, mais uma vez, acontece um episódio, Davi fala, eu não quero. Eu não quero. Eu estou com medo. Mas um homem simples vai dizer, eu não tenho medo da presença de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha casa. E eu fico imaginando como deve ter sido aqueles 3 meses, Igor, aquela arca ali, simbolizando a presença de Deus. O respeito pela presença de Deus, a obediência, a honra. Convenhamos, Obed-Edom estava consciente, gente, de que qualquer momento o rei Davi ia bater na porta da casa dele e ia pegar a arca para levar para onde? Para Jerusalém. Ele diz, nós temos que aproveitar esse tempo. Eu não sei quanto tempo que a arca vai ficar na nossa casa. Às vezes eu imagino Obed-Edom chamando seus filhos, meus filhos, ó, nós temos esse tesouro aqui na nossa casa. Isso é um tesouro, a presença de Deus. Vamos honrar essa presença. Vamos honrar essa presença. Porque essa presença vai ser levada para Jerusalém daqui a pouco. E se nós quisermos ficar próximos dessa presença, nós vamos ter que subir a Jerusalém. Porque era assim na época. E eles honraram a presença de Deus em 3 meses. As bênçãos de Deus fluíram. Essa arca apontava para a pessoa de Jesus. Que agora Deus não habita mais numa arca de madeira, de acácia. Madeira retorcida, que era trabalhada, revestida a ouro. Tem uns meio doidos, malucos aí que, né, de vez em quando coloca um negócio de madeira em cima de um carro de bombeiro, como eu vi há pouco tempo, faz um alvoroço na cidade, dizendo a arca da aliança está chegando naquela igreja, a presença de Deus está chegando, ninguém mais precisa dessa madeira, porque a presença do Espírito Santo em nós, é a presença de Jesus nas nossas vidas, vamos valorizar isso. A arca foi tirada depois de 3 meses, levada para Jerusalém. Mas a presença de Deus não vai ser tirada mais da nossa vida, porque Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vamos desfrutar disso, gente. Vamos valorizar, vamos honrar essa presença. Honrar isso na nossa vida. Honrar isso. E foi uma bênção tão grande. Notícia ruim corre, mas notícia boa também corre. Amém? Notícia boa correu.
Chegou lá nos ouvidos de Davi. Rapaz, rei, ó. A casa de Obed-Edom está bombando. Rapaz, mas está fazendo um sucesso lá. Deus abençoa a vida dele, as plantações dele, o gado dele, as galinhas estão botando mais, as vacas estão criando mais, né? Uma bênção. A mulher de Obed-Edom está grávida de gêmeos, né? Deus está abençoando, está multiplicando a família dele. Oh, rei! O rei fala, vamos nos preparar adequadamente agora, e vamos lá buscar a presença de Deus para Jerusalém. E assim fez Davi. E aí, irmãos, o texto segue dizendo o seguinte, que Davi eles vão buscar a Arca da Aliança corretamente nos varais, como se devia carregar, não mais em boi, carro de boi. E Davi foi se alegrando lá da arca, celebrando, dançando. Aí que mora uma situação que eu queria tratar dela rapidinho aqui, 2 minutinhos. Quando Davi está entrando na cidade de Jerusalém, a sua mulher Mical não está no propósito, mas está olhando pela janela. Davi não ficou nu perante o povo de Israel, as mulheres de Israel. Davi tirou parte da roupa, né? Parte da roupa, da estola ali, toda aquela capa, né, do reinado. Ele não estava nu. Estava bem vestido, mas sem uma parte da sua roupa de rei. E Davi entra na cidade, se alegrando, tal. Aí chegou, irmão, colocaram a arca onde tinha que colocar. Davi, ele começa a distribuir porções para cada família. Oh, essa porção é sua, vai para sua casa, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando Davi terminou de abençoar todo mundo, Davi pensou, agora chegou a hora de eu abençoar a minha casa. Aí quando Davi vai para a sua casa, parecia que ele estava entrando no departamento da prefeitura. Uma mulher brava reclamando, cobrando, a mulher espinhenta cobrando, e começa a dizer para ele, grande figura, o rei de Israel, quase nu no meio das irmãzinhas lá e tal, dançando, tal, se exibindo. Davi vai dizer para ela, é na presença de Deus que eu estava fazendo isso. Não era na presença de homens. Eu estava me alegrando na presença de Deus. Davi foi para sua casa para abençoar a sua esposa, mas ela não quis ser abençoada, ela não entrou no propósito. Sabe qual foi a consequência que Mical teve? Ela ficou estéril pelo resto dos dias da sua vida, porque rejeitou a presença de Deus na vida dela. A grande questão dessas duas casas, é como nós respondemos à presença de Deus. Naquela época, para se invocar o nome do Senhor, tinha que ir diante da arca. De ano em ano, Eucana subia em Siló para poder adorar o Senhor. Depois no templo, construído por Davi, também. Por isso que o salmista vai dizer, Salmo 122, quando alguém falava assim, chegou o dia e nós íamos diante da arca. Eles falavam assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles iam numa comitiva, eles iam numa marcha, eles iam, né, caminhando, louvando ao Senhor, porque era um grande privilégio. E hoje, você não precisa ir a Jerusalém para adorar a Deus.
mas Ele habita dentro dos nossos corações. Como nós temos tratado a presença de Deus? Não é apenas uma questão da presença ou da ausência, porque a mesma presença, gente, ficou numa casa por 20 anos. E o que aconteceu naquela casa? Nada. Nada. Nem os princípios que eram para ser preservados conseguiram. Os pastores, os sacerdotes esqueceram dos compromissos com Deus. Desviou todo mundo. Desviou todo mundo. Mas ela vai ficar 3 meses na casa de um homem simples, de uma família simples, mas que abriu o coração. Será que pelo fato de termos uma Bíblia, 2 Bíblias, 4 Bíblias de estudo, uma biblioteca dentro da nossa casa, de todo dia pegarmos, abrimos o YouTube, está lá 1 hora de louvor, e a gente deixar tocar 1 hora de louvor, isso é o suficiente para dizer que Deus reina na nossa casa? Não, irmãos, não. Demonstrar a presença de Deus nessa casa é um desafio muito maior. E a nossa oração nessa noite, Senhor, dá graça a esse que está falando nessa noite, para que a minha casa possa ser este lugar. Dá graça a este que me ouve nessa noite, Deus, para que a sua casa seja este lugar. Em nome de Jesus. Lugar onde nós honramos a presença de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar uma canção que diz: família, família, pode sonhar. Pai, pode confiar no Senhor. Mãe, confie no Senhor. Há um tempo novo que Deus quer trazer ao nosso coração. Que você saia daqui nessa noite incomodado com isso. O que eu estou fazendo com a presença de Deus na minha vida e na minha casa? No nome do Senhor Jesus.